Na verdade, jogar futebol sempre foi o sonho da minha família, né, mano? É, Meu pai tentou jogar bola, meus irmãos tentaram jogar bola e se tornou um sonho da minha família, principalmente do meu pai, que era o nosso patriarca ali. Só que ninguém conseguiu, né? E quando eu comecei a jogar bola, na verdade, não foi nem uma decisão, não foi nem algo que eu escolhi, que alguém da minha família escolheu. Acho que, de alguma forma, o futebol ele tinha que entrar na minha vida e ele me encontrou, assim, sabe? Tinha um primo que jogava bola e esse primo, ele estava no Vasco na época e meu tio perguntou ao meu pai se eu queria fazer um teste. Eu tinha 5 anos de idade, eu mal sabia que era futebol. Então, assistia futebol porque meu pai era um fanático pelo futebol, então... mas nunca tinha passado pela minha cabeça, era só uma criança. Mas a primeira oportunidade que teve, meu pai falou assim, não, vamos lá, vamos ver no que vai dar, né? Todo desengonçado, grande pra caramba. Sempre fui o maior de todas as crianças, em todo lugar que eu ia, eu era o maior de todos. Daí eu fui lá no Vasco e quando cheguei lá, com 3 ou 4 dias ali de treino, de peneira, o goleiro faltou e eu mesmo pedi pra agarrar, mas assim, na minha cabeça eu tava só brincando, né? Mas eu não sabia que aquela brincadeira ia transformar a minha vida, né? E graças a Deus, aquela, aquele momento ali que eu achei que eu tava brincando, mudou não só a minha vida, mas a da minha família também. Começou ali a realização do sonho do meu pai, que antes de eu nascer já tinha começado. Então, eu acho que o início da minha trajetória no futebol foi mais ou menos assim. Não foi nem eu que escolhi o futebol. Acho que, de alguma forma, o futebol ele precisou entrar na minha vida. Eu vivi esse momento de instabilidade na minha carreira, talvez não, passando pelo pior momento da minha carreira, jogando, né? Joguei no Flamengo, que é um grande clube, ganhei muita coisa, graças a Deus. Daí eu saio, por não estar sendo aproveitado, eu vou para Portugal, time pequeno, começo a apanhar de tudo que é jeito, e apanhar que eu falo é perder mesmo jogos. Não adiantava que eu não podia fazer nada, né? Eu podia fazer 8 defesas no jogo que eu ia perder. Essa era a realidade. E, e durante alguns momentos foi quando eu comecei a duvidar da minha capacidade, quando eu comecei a duvidar de mim mesmo. Eu acho que todo atleta de alto rendimento, seja no futebol, ou em qualquer outro tipo de esporte, ele passa por momentos de instabilidade na carreira dele, na vida dele. É impossível chegar ao sucesso sem você ter passado por algum insucesso na tua carreira ou na tua vida. É impossível você chegar ao topo sem você ter passado pela baixa antes. E, e principalmente quando a baixa ela vem em alguns momentos que você já teve no topo e depois você precisa voltar lá. E talvez seja isso mais difícil do que chegar e se manter, é quando você cai e ter que voltar lá de novo, sabe? E eu acho que o principal momento onde eu duvidei da minha capacidade foi quando eu experimentei o que era viver um pouco do topo e caí algumas casas para baixo. E ali eu duvidei da minha capacidade, ali eu duvidei do que eu poderia fazer, eu duvidei do talento que Deus me deu, sabe? Em algum momento da minha carreira eu precisei entender que eu precisava também cuidar da minha cabeça, porque muito dessa queda era pela falta de instrução que eu tinha, pela falta não falta de apoio, porque a minha família sempre me apoiou, só que com a maioria, eu vim do nada, vim do pouco, e a gente que vem do pouco tem pouca instrução para lidar com muito, sabe? E eu acho que isso mexeu um pouco com a minha cabeça. A partir do momento que eu aprendi a cuidar da minha cabeça, eu entendi que não é a baixa nem a alta, não é o topo, não é lá embaixo que vai mudar quem eu sou, sabe? Eu acho que a principal diferença da minha carreira e da minha vida foi entender que o Hugo é o Hugo, independente do erro, do acerto, independente do vilão ou do herói. Vai ter dia que eu vou ser vilão, vai ter dia que eu vou ser herói, e é normal, faz parte da vida isso, né? O que as pessoas acham, o que as pessoas apontam, certo ou errado, não vai mudar quem eu sou. Eu lembro do dia, do jogo, do momento. Eu vou para um jogo contra o Benfica, em Portugal. E esse jogo foi um marco na minha carreira, assim, que eu estava escondido, não estava sendo visto, essa é a grande verdade.
E aí, os nossos jogos, o time que eu jogava, pouco era televisionado, então dificilmente eu estava sendo monitorado. Até que um jogo contra o Benfica, que era o maior time de Portugal, um dos maiores de Portugal, e no estádio deles. E aí, nesse mesmo jogo, eu pego 3 pênaltis durante o jogo. E nesse mesmo jogo, por ser um jogo do Benfica, todas as televisões, não só de Portugal, mas Brasil e mundo afora, televisionaram o jogo. Então, esse dia foi foi um marco na minha carreira, um marco na minha vida. Eu acredito que tenha sido o dia onde eu olhei para mim e falei, cara, não, eu sou capaz sim, eu consigo fazer sim. Isso aqui é o de verdade. E a partir do momento que eu entendi isso na minha vida, não só minha carreira, mas toda a minha vida, eu acho que ela começou numa, numa crescente que nem eu esperava, né? Então, subiu de uma forma como se fosse um foguete, assim. Cara, isso pra mim foi algo marcante e eu, assim, de verdade, não esperava, né? Porém, é algo que me deixou muito feliz e me deixa muito feliz. Porque não foi algo que eu impus, foi algo que eu falei, não foi algo que eu pedi, foi algo que as pessoas entenderam, a comissão, o clube e os atletas passaram a me respeitar dessa forma. Então, eu acho que tudo isso foi apenas acho que uma confirmação de tudo aquilo que eu passei, sabe? Independente da idade, acho que a casca que eu criei durante a minha carreira me fez ter essa blindagem, essa imposição para que as pessoas possam olhar para mim. Quando eu falo as pessoas, eu falo dos meus próprios companheiros, olhar para mim e falar, caraca, não, posso respeitar esse cara aqui, olhar para ele como referência, que ele vai me ajudar, né? Isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior que alguém, mas é só que eu posso ajudar de alguma forma, né? E também aprender de alguma forma. Então, para mim foi algo gratificante quando o clube olha para mim dessa forma, quando a comissão olha para mim dessa forma, quando as pessoas, os torcedores, começam a me identificar dessa forma. Então, assim, é algo que até hoje me marca, né? É algo que vai ficar marcado para sempre na minha vida. E eu entendo que é uma responsabilidade muito grande, né? Porém, eu sou um cara que eu gosto de responsabilidade. Eu gosto de assumir responsabilidade, eu gosto de estar por dentro de tudo, sabe? Eu gosto de participar das coisas, eu gosto de dar minha opinião. E isso fez com que eu entendesse ainda mais a minha importância dentro do clube. E aí, como eu falei que eu sou um cara que gosta de responsabilidade, quando eu me senti importante dessa forma, me fez muito bem. E lidar com outras lideranças é você aprender a ouvir, é você saber falar na hora certa, você entender que você não é melhor ou pior, que você só está ali para ajudar todo mundo e para ser ajudado por todo mundo. E eu acho que essa é a forma mais fácil que a gente encontrou, né? Não é porque um ou outro é capitão que o outro não pode ser líder. Então, acho que essa foi a melhor forma da gente ter encontrado esse caminho para uma harmonia dentro de um clube e dentro de uma capitania também. Quem se posiciona está pronto para isso. Tem que estar pronto para tomar pancada, tem que estar pronto para sofrer hate, tem que estar pronto para ouvir a opinião contrária. É, é porque, na verdade, as pessoas elas querem, de alguma forma, dar a opinião delas sobre você, só que elas não querem ouvir a tua opinião sobre elas, ou sobre a forma que você enxerga as coisas. É muito fácil você só colocar a pessoa como alvo sem deixar com que ela seja a flecha alguma vez, entendeu? E, e assim, só sente quem está na pele. Então, eu acredito muito que é um peso que eu carrego, porém de forma muito leve, assim, porque se for a minha palavra, a minha voz a ser ouvida, eu vou ter que falar, entendeu? E aí quando eu falo que, cara, um erro meu ele vai perdurar muito mais tempo do que um outro, eu acho que é uma verdade, eu acredito nessa verdade, eu vivo essa verdade, né? Eu vejo essa verdade. Então, não estou falando isso para impor sobre as pessoas, não estou falando isso para desculpa sobre o meu erro, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a forma que as pessoas encaram as coisas, sobre a forma que as pessoas não tem problema eu errar, não tem problema você me criticar. Minha profissão está aí para isso. Jesus Cristo não agradou todo mundo, não sou eu que vou agradar. Você pode me criticar à vontade, você pode falar o que você quiser, a opinião sobre mim, a sua opinião sobre mim pode ser da forma que você quiser, sabe? Só que eu sei quem eu sou, tá ligado?
Eu sei o que eu sofro, eu sei o que eu passo. E só quem tem esse poder de falar sou eu, mano. E quem passa pela mesma coisa. Então é muito fácil eu apontar. E eu jamais vou colocar a minha questão racial à frente como blindagem para um tipo de erro, para um tipo de falha, para um tipo de questionamento. Jamais vou fazer isso. Mas eu vou colocar a minha questão racial para um tipo de comportamento, tá ligado? Porque se você se comporta, se o teu julgamento é diferente por mim, por eu ser negro e o outro não, aí sim eu vou me comportar de forma diferente. Aí sim eu vou me impor, tá ligado? Então, tipo assim, eu não vou falar porque eu falhei, eu não vou falar porque eu tomei um gol, eu não vou falar porque eu errei e usar isso de blindagem. Eu não vou fazer isso. Agora, eu vou ver quando um outro cara falhar se a cobrança vai ser a mesma, tá ligado? Quando o cara que não é da minha cor falhar se essa parada vai pesar igual pra ele. Mas se não for, beleza. Então segue, é sinal que eu tô no caminho certo. Então é isso que eu acredito, é isso que eu carrego, tá ligado? Cara, a verdade, a minha grande ambição da vida, assim, é continuar o legado que meu pai deixou, tá ligado? Eu acredito que tudo é consequência, tudo é bom trabalho, tudo é... É óbvio que eu tenho ambições profissionais, então, assim, jogar pela seleção é ambição profissional, ganhar uma Copa do Mundo é ambição profissional. Agora, deixar o legado que meu pai deixou não é profissional, sabe? Tem a ver comigo, tem a ver com o meu caráter, tem a ver com a minha família, tem a ver com meus amigos, tem a ver com a minha mãe, com a minha irmã, com a forma que eu vou tratar minha esposa, com a forma que eu vou... da forma que as pessoas que me amam vão me enxergar, tá ligado? Então, eu acho que esse é a minha maior missão de vida. Que as pessoas que me amam olhem pra mim e possam falar, cara, o Hugo ganhou o mundo, tá ligado? Mas não deixou de ser o Hugo. O Hugo é milionário, é trilionário, é bilionário, é famoso pra caraca, o mundo inteiro conhece o Hugo, mas ele não deixou de ser o Hugo, tá ligado? Porque sucesso não tem a ver com dinheiro, sucesso não tem a ver com fama. Sucesso tem a ver com a forma, pra mim, né? Sucesso tem a ver com a forma que as pessoas me amam e me enxergam. Então, se eu sou leal aos meus amigos, se eu sou leal à minha mulher, se a minha mãe tem respeito por mim, se eu consigo colocar minha coroa numa casa boa, minha irmã numa vida boa, a minha família numa vida boa, meus amigos me amam, minha mulher me ama, então, assim, isso pra mim é o mais importante, porque eu acredito que tudo é consequência. Eu trabalho pra caramba, então o dinheiro vai vir, todo mundo trabalha, merece, é digno do merecimento do dinheiro, tá ligado? Só que a minha vida não tá baseada só na fama, só no dinheiro. Minha vida tá baseada em fazer sucesso para as pessoas que eu amo. Então, eu acho que essa é a minha maior ambição de vida.